Tá? Fez. Boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço ao secretário, senhor Flávio da Silva Gabriel, que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, a todos. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador Adamilson Isaías de Jesus da Costa, nos termos do artigo 113 seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 17h30 do dia 6 de dezembro de 2021. Estando presentes o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente, e os seguintes vereadores: Adamilson Isaías de Jesus da Costa, Dulce Correia Teixeira, Elke Aparecida Gonçalves, Jonas Ferreira Lemos, Mauro Diego de Oliveira, Valtair de Alvarenga e Willer Borges Leite. Estando ausente, os vereadores Everaldo Eurípides Campos e Flávio da Silva Gabriel, com justificativa. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Dando início à pauta, passou-se a discussão do projeto de lei 041, de autoria do vereador Valtair, que torna obrigatória a divulgação do horário de trabalho dos dentistas que prestam serviço ao município de Campos Altos, o qual foi considerado apto para votação, assim como o requerimento 48/2021, de autoria do vereador Adamilson, que solicita do prefeito que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de criação de um fundo municipal do esporte com o objetivo de viabilizar uma maior captação de recursos destinados à execução de políticas públicas voltadas à prática esportiva, a exemplo do que foi realizado na Secretaria de Assistência Social. Na oportunidade, a vereadora Elke também pediu um requerimento sobre a possibilidade do município criar um fundo municipal da causa animal. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Passo a ata em votação. Favor. Senhores vereadores, passaremos discussão. Moisés, por favor. Senhores vereadores, passaremos discussão dos projetos de lei 042, 043, 044 e 045 de 2021. Projeto 042 de 2021, que institui regime de previdência complementar no âmbito do município de Campos Altos e fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime da previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão ao plano de benefícios da Previdência Complementar e da outras providências. Passo a palavra ao controlador Moisés Júnior da Costa. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, todo mundo. Está bem alto. Com relação a esse projeto, esse ano, como o ano desde da reforma que houve da Previdência, né, é de conhecimento de vocês, alguns vereadores já estavam aqui, né, quando começou a tramitar a reforma da Previdência a nível do governo federal. E quando ela foi aprovada em novembro de 2018, Léo, né? 2018, e nela teve um dispositivo que os municípios e os estados teriam as novas regras, que os municípios que têm regime próprio de previdência igual ao nosso, ou até os que não tinham que fazer uma série de adaptações às suas preferências de adoção de regime ou adaptar o regime próprio de previdência com as novas regras constitucionais. Então, ao longo do tempo, a gente já vem mandando projetos aqui, dentro de cada prazo estipulado, né, para ir fazendo essas adaptações. E essa aqui,
no meu entendimento aqui, seria o último passo para adequar todas as regras da reforma constitucional que houve com relação à Previdência, que seria a implantação da Previdência Complementar no município. Nós temos o regime próprio Previdência, todo mundo sabe, quem não sabe, ele foi fundado em 2000, né, em 2 de janeiro de 2000, então já vai para 21, quase 22 anos de existência do regime próprio Previdência Social. Ele é um regime que hoje ele é superavitário, né? Todas as aposentadorias de servidores públicos que aposentam pelo regime próprio Previdência são pagas pelo Instituto. Ele tem o lastreio próprio para pagar, né? Ele sempre foi bem administrado durante esse tempo, nunca houve nada que fugisse às regras da lei, como às vezes as pessoas que recebem em outros municípios que utilizam o dinheiro da Previdência para outros fins, mas aqui não é o caso do nosso, né? E ele sempre manteve esse alinhamento com as regras federais. Então, já durante esses 20 anos, foram diversas leis que vieram aqui para modernizar e atualizar o regime próprio de previdência dos servidores municipais. E essa aqui, nada mais, nada menos, é mais uma para chegar a essa, vamos dizer, equalização, né, essa simetria com a Constituição Federal. O que se trata do regime complementar? Aqui tem um ponto muito importante que fala que quando fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, é o seguinte: o que acontecia muito nos regimes próprio previdência? Ela não tinha teto para aposentadoria do servidor público, igual tem no regime geral de previdência, do que é o INSS. Hoje, no INSS, você tem um teto máximo de contribuição e o teto máximo que você vai receber de aposentadoria. Então, acima daquilo ali, você não contribui e também você nunca vai aposentar com o teto que é divulgado todo ano. Ele é divulgado todo ano, a tabela, então você tem a contribuição máxima e a contribuição máxima, o seu provento de inatividade máximo que você pode receber pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Então, essa regra já é antiga. O que aconteceu agora? Os institutos de previdência também próprios, eles passam, a partir do momento de sancionar essa lei, né, e com todos os dispositivos que tem nela, todas as aposentadorias da prefeitura não vão poder exceder, custeada pelo o regime próprio previdência, exceder o limite que passa a ser estabelecido agora, o limite máximo, tanto para receber pensão quanto para receber o provento de inatividade. Em contrapartida também, ninguém mais vai contribuir, por exemplo, sobre o seu vencimento total, né? Como você contribuiu. Eu contribuí, hoje há R$6.000 e poucos no regime geral de previdência, que praticamente vai passar o mesmo no regime próprio previdência. Então, uma pessoa que recebe, muito difícil acontecer no município de Campos Altos, mas tem acima de R$6.000, hoje ela contribui, né, sobre todo o total desse vencimento seu, que é, no caso, tributado para a contribuição previdenciária. A partir da aprovação dessa lei, né, que é uma regra constitucional, mesmo que a pessoa ganhe acima do teto, ela vai contribuir só até o teto. Então, não vai haver mais aquelas... Quer dizer, uma das principais intenções da reforma previdenciária foi acabar com os altos salários de aposentadoria, tanto na União quanto no Estado e no município. A pessoa juntava aquele tanto de salário, trabalhava aquele, quando ele aposentava com salário exorbitante. Agora, a regra vai valer igualzinho o regime geral de previdência social. Então, essa é a primeira mudança, que ela é uma mudança que traz segurança para o Instituto conseguir manter o laço dele possível e nunca ter uma aposentadoria acima do que a pessoa às vezes nunca contribuiu, e os outros demais que ganham menos contribuindo para arcar aquela aposentadoria de um servidor que possa ter esse tipo de aposentadoria hoje. Eu recebo R$6.000 no caso. Certo. Aí o teto seria 3.000, que é o teto básico, vamos por suposição. Eu não vou pagar de 6.000, que eu não vou receber 6, vou pagar só de 3 salários, no caso. Exatamente. A contribuição passa a ser até o teto máximo. Ah, certo. Então não tem como, tipo assim, ficar na casa aquele dinheiro que a gente pôs lá. Não. Aí que entra a previdência complementar, né? Que ela passa a ser opcional. Você pode contribuir,
né? Mas acima, ninguém é obrigado a contribuir. Você espontaneamente pode fazer essa contribuição, que é aí que entra o regime de previdência complementar do servidor público. Que ele é facultativo, mas quem passa a gerir é o próprio regime próprio de previdência social. Mas a pessoa vai ter uma contribuição à parte para poder, no futuro, receber acima do teto, mas ela vai pagar duas contribuições, uma normal até o teto e outra no valor que ela achar possível para poder aposentar. Mas quem vai fazer essa capitalização é o regime próprio de previdência. Certo. Aí no caso, se a pessoa pagar 2 anos, ela pode receber só 2 anos da complementar, no caso. Exatamente, é como se fosse uma poupança. Certo. É como se fosse uma poupança. Hoje você vê muito os bancos oferecer essas previdências, né, privadas. É a mesma coisa, você faz um plano lá de... Eu tinha um plano de R$60 mil, eu fiz um plano para 10 anos e contribuí mensalmente até chegar a R$60 mil. Logo, lógico que todo ano com o reajuste do IGPM, a sua contribuição mensal subindo, e ao final do plano você opta ou resgatar tudo, ou receber nos próximos 10 anos seguintes, que seria praticamente o mesmo valor que você estava pagando na última parcela, entendeu? Isso chama-se, guardando as devidas, né, proporções de cada um, especificidade, mas é basicamente isso aí. É como se você estivesse fazendo um plano para você mesmo, além daquilo que você vai aposentar. Mas lógico que você vai pagar a parte. E isso aí vai afetar da agora para frente ou afeta todos os funcionários? A ideia, por exemplo, na lei geral, a ideia é todos os funcionários. Essa resposta eu não vou te dar, porque eu não li o projeto todo a fundo, basicamente, para poder te falar a partir de que momento vai afetar todos os funcionários, entendeu? Isso eu tenho que dar uma lida melhor para poder dar essa resposta para você. Sinceramente, eu não trabalho lá no Instituto de Previdência, eu estou aqui só dando uma mão porque interessa para nós como servidor. Certinho. Né? Mas como eles têm a própria consultoria deles, né? Essa pergunta eu posso levar para vocês, né? E a gente passar essa resposta para vocês direitinho. Certinho. Eu até mesmo, se eu der uma estudada nele aqui, eu também posso dar essa resposta para vocês também. Mas porque eu não estudei a fundo ele, eu estou dando uma noção básica do que seria esse projeto hoje e a necessidade da aprovação dele, que eu até não expliquei. Pela regra constitucional aprovada, nós tínhamos até o dia, se eu não me engano, 19 de novembro, para ter sido, né, aprovado já essa lei, o modelo dessa lei. Mas como, né, muitos municípios no Brasil inteiro têm a dificuldade, assim, até do problema de entendimento e gente mesmo para fazer esse tipo de processo todo, né, que envolveu, até o Geraldo também participou, porque, né Geraldo, o governo federal concedeu, o governo federal não, o Ministério da Previdência Social deu um prazo até dia 15 de janeiro para todo mundo, né, apresentar já o seu modelo de implantação e adequação à lei. Então, nós estamos dentro do prazo, né, que foi aumentado esse prazo, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz a informação lá, né, só do projeto estar tramitando, a gente fica liberado, se precisar de uma certidão, de um certificado de regularidade previdenciária, por ele estar tramitando. A gente manda um projeto, está tramitando e a prefeitura não fica inadimplente, né? Moisés, boa noite a todos. Mas devido até a sua dúvida aí às vezes fica mais difícil para a gente votar isso aqui agora. Quem não sabe o que pode estar por trás disso aí, às vezes pode até prejudicar os funcionários que estão lá agora. Não, eu digo que prejudicar não vai prejudicar. Porque, veja bem, isso não é vamos dizer assim, uma ideia nossa. Sei. Nós estamos só fazendo uma adequação no que a reforma previdenciária estipulou. Então, nós estamos dentro do prazo nosso de fazer a adequação do que já está definido na Constituição Federal. Pois é, mas é igual o Diego perguntou, se é da agora para frente ou se vai afetar os que estão lá também. Não, até o final da reunião eu dou uma olhadinha aqui. Então tá bom, então. Depois eu dou uma olhadinha aqui e já responde ainda. Então tá bom, então. Dá um tempinho que eu dou uma olhadinha aqui. Tá ok, então. Muito obrigado. Porque essa pergunta pegou despreparado, né? Então tá bom, muito obrigado. Projeto 043 de 2021, que concede o abono pecuniário aos... Passa a palavra à sessão jurídica.
senhores vereadores. Vou ficar à disposição aqui para, se vocês tiverem alguma dúvida. O 043/2021, que concede o abono pecuniário aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino que se encontram no exercício da docência, de suporte da docência e de demais atividades de apoio à educação municipal, na forma que específica e da outras providências. Passo a palavra ao coordenador interno da Prefeitura, o senhor Moisés Júnior da Costa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar aqui. Ah, não, foi antes. Não, agora, nesse mandato do Paulo? Não, teve um ano que foi 17, 18 não teve, 19 e 20. E agora, 21. Mas veja bem que quem estava aqui? Você, o Jonas, né? Dos outros anos, do vereador. O que acontece? O que houve assim, uma indagação maior no rateio desse ano? Eu vou falar, no microfone aí. Eu vou falar em linhas gerais, né? Quando o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no dia 24 de novembro, né, atendendo um pedido da Associação Mineira de Municípios e outros municípios, ela fez uma reunião plenária e aprovou uma consulta ventilando a possibilidade dos municípios que não cumprirem o mínimo constitucional, né, de remuneração de servidores com 70%, pudessem, dentro do estado de pandemia que a gente ainda se encontra, né, que existe uma lei, a Lei Complementar 173/2020, que impede você conceder abonos, né, e outras gratificações que já não estivessem já nos planos de carreira antes da edição da Lei Complementar 173, que foi em abril de 2020. Então, criou uma insegurança jurídica, porque a nova lei do Fundeb, a Lei 14.113, ela foi aprovada em abril e entrou em vigência em abril de 2021. Praticamente um ano depois que foi aprovada a Lei Complementar 173, que é da pandemia, né, pedindo que os municípios reduzissem os seus gastos com o pessoal durante a pandemia, né? Então, muita coisa ficou paralisada nesse período, as progressões, né, as gratificações, que você não poder criar gratificação, você não poder fazer aumento de salários, exceto as possibilidades que foram criadas, foi justamente o que ocasionou por causa da nova edição dessa lei, que foi a nova lei do Fundeb, que estava tramitando desde 2000, que o Fundeb ele venceu em 2017, era 10 anos, 2017. Já tinha 3 ou 4 anos, estava tramitando no Congresso. E ela foi aprovada justamente dentro da vigência da Lei Complementar 173. Como houve uma intervenção da Associação Mineira Município, que os municípios começaram a fazer as contas, que a lei do Fundeb aumentou o percentual mínimo de gasto. Todo mundo fez os orçamentos de 2021 em 2020, já fazendo a sua programação de gasto limitada ali, né, com a base no 60%, que era a lei anterior do Fundeb. E, ao mesmo tempo, com a nova edição da lei, o valor per capita, que é repassado para os municípios por aluno matriculado, que é a matrícula final que a gente fala, né, não é a matrícula inicial, né, você pega a matrícula inicial, quando você fecha o ano, né, do ano anterior, você fecha o ano lá com o seu aluno que fechou o ano, que continuou matriculado, o valor do Fundeb, era Fundeb, o novo Fundeb agora, ele é repassado de acordo com a matrícula final no exercício anterior. Mas, como houve também um acréscimo do repasse da União para o fundo do Fundeb, a União participava com 10%, e ela agora participa com 12%, e vai chegar a 20% até os próximos 5 anos, vai ser 2026. Então, o valor per capita para o aluno cresceu consideravelmente. Então, tivemos duas coisas já. Passou para 70%, né, a exigência mínima de gasto com o profissional de educação, e já houve o aumento per capita. E ele começou a ser pago esse ano. Ele já imediatamente começou a ser pago. Em Minas Gerais tem outro caso específico ainda. Durante o governo anterior do Romeu Zema, o governo Pimentel, ele ficou quase 3 anos sem repassar em totalidade os recursos do Fundeb. E foi feito um acordo
E ele vem cumprindo esse acordo, além do que você já recebe normal, você está recebendo aquela parcela anterior, que não foi acreditada do Fundeb no mandato anterior do governador. Então você vai juntando, houve um aumento real no valor per capita, você continua recebendo o valor anterior, que soma tudo na receita do ano, né? E se aumenta também o valor da remuneração, do piso mínimo, do limite, né, mínimo de gasto com a remuneração, então muito município, mesmo por mais que ele estivesse até pagando o piso, né, o piso certinho, né, mas ele impediu de fazer progressão em nada, ele todo mundo foi fazer nas coisas. No final do ano ninguém vai cumprir esses 70%. E agora, como é que nós vamos fazer? Aí o Tribunal de Contas, de maneira assim, razoável, coerente, eu não tenho notícia se outros estados do país fez isso, eu tenho conhecimento só do estado de Minas Gerais. Ele editou uma norma, uma consulta, que ela tem valor de jurisprudência, dizendo que aqueles municípios, né, que na hora que, nos seus cálculos, chegarem à conclusão que não vão atingir com a remuneração dos servidores da educação, hoje não fala nem servidores do magistério mais, a nova lei fala servidores da educação, com servidores da educação, 70% do mínimo exigido na Lei Federal 14.103/73, em caráter excepcional e único e provisório, quer dizer, só vale para o exercício 2021, poderá conceder abono para que seja cumprido esse limite. Então, ele não obrigou ninguém a fazer, ele abriu a possibilidade para aqueles municípios que, se mantivesse da forma que está, suas folhas de pagamento, pagando 10º, pagando piso, igual já teve a readequação do piso aqui, pagando 10º, férias, um terço de férias, tudo certinho, não vai chegar no final do ano, não vão cumprir. Então o que acontece? A maioria dos municípios mineiros, principalmente os pequenos, os prefeitos vão ter as contas rejeitadas, porque não iam cumprir os 70%. Mas por quê? Porque a lei complementar 173 veda qualquer tipo de aumento, qualquer possibilidade que você pudesse fazer para poder fazer essa adequação. Então, tinha município que já estava assim, mas nós não podemos fazer, estava uma insegurança jurídica muito grande, mas como não vamos fazer cumprir? Você tem o dinheiro, tem município que tem o dinheiro, mas não podia tomar nenhuma ação. Aí o Tribunal de Contas, dessa forma, né, inclusive está publicado no site do Tribunal de Contas, o Léo é o informativo de jurisprudência número 240, viu, Léo? Tem lá bem explicadinho, abriu essa possibilidade. Então, quer dizer, aí quando saiu a notícia na imprensa, falou que todo mundo era obrigado. Não é obrigado. É quem precisa fazer. Quem já cumpre, da forma que eles colocaram a consulta, não pode nem conceder esse abono. Ele foi especificamente para quem via a possibilidade de não cumprir os 70%. Então, município, por exemplo, aqui, eu presto consultoria no município de Código Dantas. Lá, por exemplo, eu fiz hoje ainda para eles lá um demonstrativo. Lá, eles aplicam quase totalidade do recurso do Fundeb, são com os profissionais da educação. Então, hoje, eles têm 89%. Então, lá não se aplica essa regra do Tribunal de Contas, essa regra transitória que a gente fala. Ela é transitória, só vale para esse ano, e se for preciso. Agora, o nosso caso, por que chegou a isso? Quando nós fizemos a readequação do piso, em julho, né? Em julho desse ano, nós fizemos todo o cálculo, fez a readequação do piso, né? Ainda teve a recomposição, né, da inflação, e ficou, né, o patamar que todo mundo conhece hoje do vencimento dos servidores da educação. Mas o que aconteceu após isso aí? Todos nós esperávamos que as aulas retomassem logo no começo do segundo semestre, em agosto, e não aconteceu isso. Aí passou agosto, não retomou, passou setembro, não retomou, outubro não retomou, vai retomar agora no novembro. Aí o valor ficou, o valor tem que ser esse aqui mesmo, não atinge 70%. Mas qual que é o problema? Você não tendo aquele pessoal que precisava de contratar, porque a prefeitura, o ano que vem, de qualquer forma, né, acabando esse estado de calamidade pública, a lei 173, né, perder eficácia mesmo agora 31 de dezembro, a área que nós mais precisamos de contratar funcionário através de concurso, né, fazer admissão, é da educação. Por dois motivos. A prefeitura, né, a estrutura dela e o número de alunos que ela recebe na rede municipal, ela é muito maior
E ela cresce a cada ano, porque o Estado tem uma participação cada vez menor. Segundo motivo, a quantidade de servidores da educação que tem aposentado nos últimos anos e tem uma outra leva muito grande que já já pode aposentar também, vai acontecer, e isso vai acontecer no próximo ano. E por não ter tido atividade normal, então aquela falta que a gente já tinha, que sempre contratava para suprir a necessidade do não efetivo que você não tinha mais, devido à aposentadoria, licença, ela praticamente não houve em 2021. Ela foi acontecer agora. Por exemplo, em condições normais, igual o repasse do Fundeb ano passado, o servidor contratado que entrava em fevereiro e ficava até dezembro, ele recebia quase que na integralidade o abono. Hoje o contratado, na hora que veio a lista do contratado, chegou lá para me fazer a conferência lá, vai dar 3 meses, 2 meses, e existem 40, em média, 40 profissionais, porque as creches não funcionaram, que não foram contratados esse ano. Então só isso aí já justifica, já deu a defasagem que sobrou dinheiro para poder fazer esse rateio. Isso aí é o cálculo que a gente fez. Quando chegou em novembro, tem que fazer esse cálculo. Nós temos que fazer esse cálculo. Como não houve as contratações, eu falei assim, vai ter que fazer rateio. Você falou dos pessoal que trabalha hoje. E o pessoal que está encostado, está doente, não, licença, por que não vão receber? Não, veja bem. A lei nova do Fundeb, ela não fala cargo. Ela fala profissionais da educação e demais profissionais em atividades de apoio. Você pode pegar na nova lei, que é uma das mudanças que tem nela. Antes ela falava valorização do pessoal do Ministério, docente. Ela tirou até essa palavra. Ela fala pessoal, você pode pegar a lei, que quem é considerado hoje pessoal da educação são todos os profissionais envolvidos diretamente com a educação e demais atividades de apoio à educação. Então, mas... Entendeu? Você falou atividades de apoio à educação, mas... Na prefeitura eu não vejo o encanador falar que recebeu ao Fundeb, não tem muita pessoa que trabalha na educação e não recebe. Não. Veja bem, diretamente com a atividade de educação, entendeu? Então, diretamente. Por exemplo, o encanador, a atividade dele, ela não tem nada a ver com então, mas o certo então seria a... Pode pagar motorista, sim. Hein, Moisés? No Fundeb é específico a educação. Então, mas eu acho muito injusto o pessoal que trabalha lá, trabalha nas escolas, não receber. Então, as escolas deveriam ter o seu encanador, o seu eletricista, por conta das escolas. Veja bem que, município pequeno igual o nosso, se você for fazer, por exemplo, esse chama ela funciona, né? Você vê que nem o Estado mais não tem isso, o Estado já teve. Quando era menino, o Estado tinha. Mas o Estado foi acabando com isso devagarinho. Aí ficou só as atividades mesmo ligadas direto à educação. Por quê? Desde 1996, quando criou o Fundef, eles delimitaram quais os profissionais, né, diretamente envolvidos com o ensino e quais os outros profissionais de atividade meio de apoio à educação. E hoje com essa lei nova, ele está explicitando mais ainda tudo que aperfeiçoou em 25 anos de existência desse fundo. Está falando, como se diz, o Fundeb vai ser para X pessoas, só não fala que vai ser isso. Ela está encaminhando tudo para o pessoal que trabalha lá dentro só. Exatamente. É mais ou menos isso. E essa lei nova, a gente pega e dá uma lida nela, ela tira muito, ela consegue eliminar as dúvidas que tinha quando era o Fundef e quando era o antigo Fundeb. Principalmente na parte do profissional que trabalha na educação. Por exemplo, tinha 2 profissões na educação que eles achavam que tinham que contratar lá na saúde. E hoje pode pagar com recurso do Fundeb na educação, que é o fonoaudiólogo e o psicólogo. E, antigamente, se você lançasse... Não tem escola que funciona sem o fonoaudiólogo. E não tem escola, o nutricionista não. Não tem escola que funciona sem o psicólogo e nem o fonoaudiólogo. Isso há muitos anos não tem. O psicopedagogo, é negócio outro. E você não podia lançar, nem com recurso próprio, que seria dos 25%, a despesa com esse funcionário, mas estava lá trabalhando direto lá dentro. Agora não. Foi uma das mudanças também positivas
e além da obrigatoriedade de toda escola ter. Não é facultativo mais não. Agora, Certo. o município tem que ter o psicólogo e tem que ter o fonoaudiólogo para atender, no caso do município pequeno igual o nosso, a demanda não é por escola, ela é demanda, né, dentro do município, então você vai, primeiro você faz, e se for vendo demanda, você pode contratar mais e pagar o que cuida do Moisés, e o pessoal aposentado da educação, que no caso a minha tia é aposentada da educação, ela tem direito ao Fundeb hoje? Não, é eu estou te falando, cara. O recurso o recurso inativo, o regime próprio de Previdência Social, o inativo hoje, ele recebe o recurso próprio da Previdência Social. Agora nós estamos falando aqui, ó. Então você contribuiu, a partir do momento que você virou inativo, certo, quem vai te custear seu salário é o Instituto de Previdência. Então o Instituto de Previdência ele não tem vinculação com nada. O recurso do Instituto de Previdência é para pagar. Hoje, nem o afastamento de saúde ele não paga mais. É uma das mudanças que já teve aqui. Hoje ele paga só inativo e só pensionista. Então, o Entendeu? pessoal que está doente, então, que está afastado, é o Veja bem, ó, uma das coisas que está na lei aqui é o seguinte, que em todas as leis, como você usa o cálculo só do recurso recebido dentro do ano para poder conceder o abono, quer dizer, o que você recebeu de janeiro, até agora novembro, né, lógico que até dezembro, né, que você vai fazer o cálculo. Então, considera para pagar o abono só o profissional que teve alguma atividade durante o ano de 2021. Por exemplo, se eu trabalhava lá, em maio eu entrei em licença de saúde, eu trabalhei 4 meses. Aqui na lei está autorizando a pagar proporcionalmente esses 4 meses. Mas se eu já estava antes, então não tem como pagar. Se eu já vinha já de anos anteriores, já fora de atividade, Então, entendeu? é a lei que está tirando o pessoal afastado, então, para não pagar, para não receber, então, no caso. É a lei que veio agora que tira os afastados. Porque o recurso, você vê assim, igual eu expliquei no começo para vocês aqui, ele é uma autorização temporária, né, e excepcional. E você considera só o ano de 2021. Então, para você pagar, você tem que considerar só a atividade de 2021. Ah, certo. Só do ano, Só do ano 2021. Da pandemia. Não, no caso que nem a pandemia, é o ano mesmo 2021 mesmo. Que é o ano que a gente está exercendo assim, o que é o do orçamento desse ano, né? O orçamento anual, então nós pegamos de janeiro até dezembro, né? E a gente tem que cumprir essa regra. É uma coisa leva a outra, entendeu? Ah, certo. Moisés, Obrigado, Moisés. Não tá. qual que é o critério sobre valores? O critério. Qual que é o critério? A gente sempre tomou como base, em todos os anos, a própria estrutura do plano de carreira do Ministério. Entendeu? Pois porque ele é dividido em níveis. Sei. Né? O professor regente, né, ele tem um piso maior e os demais profissionais de acordo com o piso deles. E também de acordo com a atividade direta, né, de ensino da educação. Mas não pode pegar esses valores, vamos supor, tem 1 milhão, pegar 1 milhão e colocar todo funcionário público que pertence à educação e repartir entre todos por igual, não? Aí você não alcança a simetria que a própria lei, por exemplo, nós vamos reformar o estatuto. Se você já tem dentro da sua estrutura a diferenciação de vencimento de acordo com a sua formação e com o cargo que você exerce, na hora de você pagar o abono, você não também ficaria... Não é uma gratificação? Não é uma gratificação. É um abono. Gratificação, ela se torna uma coisa permanente. Ela pode se tornar uma coisa permanente e você pode dar a hora que você quiser. Isso é um abono, entendeu? Como eu falei para vocês, excepcional. Ele não soma para verba nenhuma de aposentadoria, ele não conta para desconto de previdência nenhuma, ele não tem imposto de renda, não tem nada. Entendeu? Aí você procura fazer dentro do que você já existe. Se você já existe aquele escalonamento de vencimento, você procura fazer o cálculo também dentro daquele escalonamento de vencimento. Que, como diz o outro, assim, é até uma forma de você valorizar todas as funções de acordo com o que você faz ali. Porque não tem nada assim, nada contra um ou contra o outro, não. É obedecendo mesmo o escalonamento. Porque na época que o prefeito reajustou o salário dos professores, tem muito profissional da educação que não recebeu nada. Tem secretária da educação lá que está ganhando R$1.000. Mas veja bem. R$1.000. Tá, mas veja bem. Esse pessoal, é o que eu estou te falando aqui, é o pessoal, demais profissionais de apoio à educação. Ele não é formado em magistério, ele não tem um curso
de dispensação de licenciatura. Mas o professor sem ele também não é professor. Eu sei, dele. mas veja bem, a própria estrutura, ela já tem essa diferenciação de acordo com a atuação dela diretamente na educação. Entendeu? Senão todo mundo entrava lá e ganhava a mesma coisa. Não é assim. Você sabe que não é assim. Não é. No caso dessa secretária, há possibilidade futuramente a gente olhar isso aí, esses valores? Não, o plano de carreira que vai vir é onde vocês vão analisar, né? O próximo agora, né? A revisão dele é onde que vocês vão olhar isso. Pois é, voltando a outro assunto, que não está agora aqui, sobre aquele projeto que nós estamos olhando aí, que você falou que vai olhar. Esse projeto não vai atrapalhar o plano de carreira, não, se nós voltamos ele aqui hoje, não? Qual? Aquele projeto que você falou que vai olhar? Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. Não. Que lá não tem nada a ver, que lá esse aí não afeta nada disso nós estamos porque falando. a reclamação do secretário é isso, prefeito, Moisés, é que o prefeito reajustou o salário dos professores, tem muita gente lá que não recebeu, está ganhando míseros R$1.000 por mês. Não, mas veja bem aqui, ó, na época não votou, a explicação mais correta que tem é que a lei do piso nacional não é a mesma lei do Fundeb. A do Fundeb é como você vai gastar o dinheiro da educação. Agora, a lei do piso é uma lei de 2009 que estabeleceu, né, o valor mínimo do piso para cada cargo da educação. Então, ela é uma lei que ela influi diretamente. É como se eu tivesse um piso para mim, Moisés, contador. O seu piso mínimo hoje é R$5.000. Mas nós não temos piso nenhum no serviço público. O professor agora tem esse piso. E você vai obedecer esse piso. O valor, então, já vem lá de cima, então? Já vem lá de cima. Ele é publicado agora, no final do ano, em janeiro. Então não é vocês que estão arrumando esses valores, não? Em janeiro agora já vem um novo valor do piso nacional. Nós vamos olhar se vão precisar de fazer readequação de novo ou não. Em janeiro agora já tem que fazer... Então, uns vai receber 25%, outros... Então já está lá de cima, então que está lá de cima. E esse pessoal que não está nessa lei do piso, por exemplo, o secretário, ele não enquadra nessa lei do piso. Não existe uma lei para secretário de administração escolar. Existe para o professor, mas para o secretário não existe, não. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. O pessoal entender, então, o caso do Fundeb. Se eu ganho R$10.000, no caso, o Fundeb meu vai ser, vamos pôr, suposição, R$1.000. Aí, se um pessoal ganhar 1.000, ele vai ganhar 100, no caso. Tipo assim, é proporcional ao salário que ele ganha. É igual o cargo, né? Ao cargo. Não é o salário. O salário, por exemplo, o salário tem uma pessoa que tem uma progressão maior, outra menor. Pode então ser é o cargo. É o cargo. O cargo professor, o cargo de, por exemplo, quando falou de secretário escolar, é o cargo. Quando a gente vai fazer lá, a gente procura parametrizar no cargo. Ali a gente não olha, eu só pego assim, quando eu pego a relação, eu não pego o nome, eu pego a quantidade em cada cargo, para poder fazer esse cálculo. Quer dizer, ele pode estar perfeitamente certo ou errado, mas em todos os anos a gente procurou seguir essa simetria, né, para poder atender todo mundo. Por exemplo, hoje mesmo tem uma pessoa que me lembrou, só, mas antigamente, a primeira vez que eu ratei, não era obrigado a pagar os demais profissionais. Nunca foi, eu falei assim, nunca foi obrigado, não. Mas o prefeito, não, vamos arrumar recurso para poder também pagar os demais profissionais. No caso, o motorista, como você falou, o secretário de administração escolar. E nenhuma lei até hoje que veio para cá, de rateio de Fundeb, ela veio também sem agraciar esses profissionais da educação. Os motoristas receberam e agora não vai receber mais? Vai receber, está aqui. Ó. Vai receber? Está aqui, ó, no item 3 aqui. Ó. É porque... 25%. Não, eu entendi ele o que você está falando. Deixa eu te contar aqui. Duas coisas aqui. Esse item 3 aqui, não é o 25%. Ele vai ser pago, né, com parte do recurso próprio do município. Não é nem com recurso do Fundeb, vai ser pago com recurso do município. Recurso da educação. Recurso da educação, mas recurso próprio do município, não do fundo. Abono não é pago com o recurso do município, que não atingiu 70%? Não tem nada a ver com o fundo do Fundeb. Oi? Não tem nada a ver com o Fundeb, né? Tudo é recurso, tudo é fundo municipal. Exatamente, mas vamos lá. Entendeu? Porque vocês não conseguiram preencher os 70%, sério? Por isso que está tendo... não vai preencher. Não vai. Aí aqui, na Lei 043, que concede o abono pecuniário aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino que se encontram no exercício da docência, no suporte de docência e as demais atividades de apoio à educação municipal. Exatamente. Na forma que especifica a da outras providências. Então, são todos os profissionais que estão envolvidos na educação. Desde motorista, as cantineiras, todo mundo. Todo mundo.
É porque aqui eu não tinha visto, desculpa. Não, é todo mundo. É igual você falando, aqui, Então, os motoristas também essa vão lei mudar. aqui, o que mudou nela com os anos? Praticamente todo mundo muda o valor, né? Ele sempre foi melhor um pouquinho, né? E outra coisa aqui, esse ano ainda teve uma inovação, porque com a nova, como fala assim, o que o novo Fundeb considera para você pagar, nós diminuímos um nível aqui, nós tínhamos 4 níveis na última lei, não sei se o Beninho lembra, era 1, 2, 3, 4. Então nós conseguimos melhorar, juntar o 2 e o 3 num nível só, no caso envolve aquele pessoal eu dos ver, técnicos da então. educação, aqueles das creches, que as meninas que você foi lá aquele dia, que recebiam um valor inferior ao nível 2, hoje está tudo no mesmo nível, entendeu? Recebendo um valor maior, tá certo? E os demais profissionais da educação que não estão envolvidos diretamente na educação ficaram com aquele valor menor. Quer dizer que os itens, que os itens agora ficaram o professor, diretor escolar, coordenador do CEMEI, especialistas em educação, fonte de recursos e tarará do Fundeb. Isso. Transferido de 1,18%. O item... Não, aqui, ó, deixa eu contar, esse 1,18 aqui é o código da fonte de recursos. Ok, Tá? porque a aplicação de remuneração será de 70%. Beleza. O item 2, vice-diretor escolar, professor sem regência escolar e técnicos em educação e fonte de recurso é a mesma coisa. Item 3, demais servidores lotados na Secretaria de Educação e atividades de apoio administrativos. Exatamente. É no item 3 que entra, então, as cantineiras, quer dizer, que servem a escola, Motoristas. professor, motoristas e etc. E o secretário de administração escolar. E outras atividades lá que, aqui você coloca de forma genérica, né? Que é o entendimento da lei. Então aqueles porque caras. muita gente fica perguntando, porque muitos os professores recebem, os demais funcionários não recebem. Por isso que a gente está querendo deixar claro mas sempre aqui. recebeu, viu? Sempre recebeu. Mas essa é a dúvida, gente, que passa para a gente. Não, mas Eu acho que pode ficar eles tranquilo, sempre recebeu. Entendi. É a mesma coisa. Por exemplo, os demais profissionais na última edição foi 2.250, esse ano é 2.700. Tá certo? Qual o valor que está lá para ser pago? Montante total. Olha você vê, o que é interessante, pelos meus cálculos aqui, né, os cálculos todos aqui, lógico que pode variar um pouquinho para baixo ou para Sei. cima, é R$1.150.000. E você sabe quantos funcionários vai ser pago? Total? Você me apertou assim. Bom, se você está querendo saber Mas sobre os dá mais de valores, 200 profissionais, entendeu? se você está querendo São saber... E esse dinheiro vai ser gasto todo com eles nessa julgada todinha agora? Só. Não vai sobrar nada? Não, veja bem, nós temos folha 10º para pagar ainda, entendeu? então esse valor não vai ser pago de uma só vez. E outra coisa, essa autorização que tem, ela não autorizou você gastar 100% se você tiver mais saldo. Ela então não vai ser pago de uma você vez. fazer um cálculo para atingir os 70%. Ué. Então, numa regra mínima que a gente fala de razoabilidade, o máximo que você pode exceder é 2% acima de 70%. Você pode pegar no próprio do Tribunal de Contas lá, né, a consulta lá e a reunião deles lá, ela não abriu assim, você pegar e julgar tudo, não. Ela abriu para você atingir ali. Aí você faz um cálculo um pouquinho para cima, para você não ficar nem devendo, né, e nem passar demais. Tá certo? Entendeu? Então nós nascemos ainda, tem que calcular que nós temos ainda a folha de dezembro para pagar, né, tem um terço de férias para pagar. Então, tá do certo? item 1 ao item 3 serão pagos integral. Integral. Esse ano ainda. Se der tudo certo, né, aprovando, se der tudo certo, nós temos que pagar ainda na sexta-feira ainda. Aí que bom, porque as Deixa pessoas eu estão em dúvida sobre Na sexta-feira. valores. Eu também acho, justo. Não, Porque até o geladeira para nós tá- também não ficar acumulando serviço mais fim do Ô, ano. Moisés. Ele é filho de Deus, né? Ô Moisés, eu quero aqui, antes de eu esquecer, dar os parabéns para o prefeito. Você tem que dar a César o que é de César, né? Nessa área aí, está fazendo um bom trabalho. Pagou o 13º antes da data. Inclusive eu faço parte, já peguei o dinheirinho, já meti o pau, já gastei. Entendeu? E parabéns para ele. Eu vou até ficar de pé. Oi? Pode passar. Projeto 044-2021, que dá nova redação ao caput do artigo 19 da Lei 892 de 2020 e dá outras providências. Passo a palavra ao coordenador Moisés Júnior. Esse aí esse é bem visível, que é uma questão técnica mesmo. Porque o orçamento, por exemplo, o orçamento 21,
ele é todo baseado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que é essa Lei 892, certo? E para a gente poder pagar o abono, especificamente nesse artigo 6º, a gente não tinha autorização para concessão de abono, até mesmo por causa da Lei 173 que eu falei para vocês. Então, para a gente poder aprovar essa lei que agora está falando que é o abono pecuniário, a gente tem que fazer essa alteração na LDO, porque é ela que vem dar autorização para a gente alterar o orçamento e poder pagar o abono. Então, é uma questão técnica mesmo de ajuste, para que não tenha nenhuma dúvida da legalidade do que nós mandamos para vocês e do que vocês estão analisando aqui, né? E se Deus quiser vai aprovar. Ela é uma questão técnica mesmo. Você vê que já coloquei para vocês aí. Veja bem que eu até deixei sublinhado, né? As 3 palavras que aumentou. Concessão de abonos pecuniários. Não existia, né, no artigo nosso, hoje não existe ainda, porque essa lei não está aprovada, né? Autorização para concessões de abono pecuniário, que é o caso desse projeto anterior, do 043. Então, a gente tem que fazer essa alteração para poder fazer valer a lei do abono pecuniário. Isso é uma questão técnica, mas que a gente tem que tomar cuidado, né? Nós somos lá para isso, para analisar essas coisas, nós fazer as coisas e mandar para vocês aqui. Beleza. Certinho? Projeto 045 de 2021. São as alíneas B e C do inciso 1º do artigo 6º da Lei 971 de 2021, o LOA, de 30 de 11 de 2021 e de outras providências. Passo a palavra ao Moisés Júnior. Esse aqui é do projeto de lei 2022, né, que vocês aprovaram recentemente, né? Aí, quando chegou todas as emendas lá, né, eu até chamei o Adamilson, a emenda de autoria dele, né, com relação à emenda que foi colocada com relação à autorização para suplementação, através do superávit financeiro e excesso de arrecadação. Sim, brevemente explicando o que é o superávit financeiro. O superávit financeiro, por exemplo, assim, eu orcei em 50 milhões, o prefeito ano passado. Durante o ano, a nossa arrecadação foi 52 milhões. Então, se ela foi maior do que a gente orçou, então eu tive uma sobra de 2 milhões. Né? Esses 2 milhões, orçamentariamente, eu posso usar no exercício seguinte, através desse tipo de autorização, que a gente chama de superávit. Quer dizer, quando arrecadou mais do que você preveu. Tá certo? Aí, a lei que rege a contabilidade pública e a administração financeira, que é a lei de 64, ela não tem assim, uma especificação muito grande a respeito de como se apura o superávit. Ela fala que o superávit apurado no balanço patrimonial do exercício findo, né, que é ao final do exercício. Mas com o advento da lei complementar 101 de 2000, a lei de responsabilidade fiscal, e agora que a gente está vivendo aí com a implantação desde 2011 das novas regras aplicadas ao serviço público, que a contabilidade ela passou a ser igual tanto na União, Estado e Município, com as mesmas classificações orçamentárias de receita, né, guardadas as proporções para cada um, porque tem receita que o município arrecada e a União não arrecada, que o Estado arrecada não arrecada. Então, é um plano de contas cheio de códigos e nomenclaturas, que ao final das contas a gente envolve o estudo que a gente está fazendo. Correto? E com essas novas regras, né, os orçamentos até 2014 não tinham obrigatoriedade, igual eu expliquei para a Elke agora mesmo, de colocar a fonte de recurso. O que é a fonte de recurso? É a origem daquele recurso. E ela é definida para a gente, toda a fonte de recurso tem um código. Igual eu falei assim, esses 70%, o código é essa aí, 1.18. Mas a gente fala 118, né? Você gastar com 70%. Por exemplo, o recurso próprio da educação é a fonte 101, né? Da saúde, 102, recursos 15%. Aí vai, recurso sul, 159. Com esse, aí o Tribunal de Contas, em 2017, depois que os municípios passaram a fazer orçamentos e já colocando até no plurianual essas fontes de recursos com esse código, quer dizer, toda despesa sua, você tem que falar de onde vem o dinheiro que você vai custear ela, né? Aí a maioria acaba sendo recurso carimbado, você não pode mudar aquela fonte de recurso e pagar outra despesa, a não ser o que destina aquela fonte de recurso. A forma de calcular o superávit, ela passou a ser por fonte. Então, mesmo que no final do ano o seu balanço não tenha o superávit, igual fala a Lei 14.320, mas se aquela fonte tiver, você não pode, como deve utilizar esse superávit no exercício seguinte. Veja bem,
Só mais um exemplo para vocês. Essa lei 14.113 do Fundeb, ela aumentou também o limite mínimo que você pode deixar de sobra, de superávit, dos recursos que você recebe do Fundeb para o exercício seguinte. Por que eles colocam isso na lei? Porque na última semana do ano, geralmente, vem muito recurso e às vezes até maior do que você espera. E você não tem como gastar esse recurso mais. Então, ele tem que deixar uma brecha para você passar com um saldo, você vem organizadinho, você vai passar com o saldo e você vai utilizar no ano seguinte. Isso chama-se superávit também. No caso específico do Fundeb, com essa lei nova, qualquer recurso que passa sobrando ainda para o ano que vem, a gente tem 4 meses para poder gastar ele. E como que a gente abre o crédito orçamentário? Através da apuração do superávit dessa fonte e abre o crédito orçamentário para poder gastar esse recurso. Aí, com o que você vai gastar? Com aquilo tudo que fala que você pode gastar com a educação com recurso Fundeb. E isso vale para todas as outras fontes de recursos. Eu dei um outro exemplo para o Leonardo, recurso convênio, que hoje até, com essa vinda da emenda especial agora, os convênios estão ficando assim, né, escassos, né? Não está vindo muito escasso, mas já existe classificação também orçamentária para recurso de fundo especial. Aí o que acontece? O recurso vem para um convênio, para pavimentação asfáltica, naquele exercício, 1 milhão. Aí você faz uma licitação, né? 1 milhão, se passar, você tem que complementar o recurso próprio. Mas se aquela licitação, daquele serviço que você fez para aquele convênio, eu gastar 985 mil reais só e sobrar 15, né? E ele passou de um ano para o outro, eu tenho que devolver esse superávit, no caso aqui, os 100% desse superávit, eu tenho que devolver para a entidade conveniada, ou o Estado para a União. E aí o que acontece? Da forma que ficou a redação na proposta da ANAMILS, eu poderia abrir 15% só do superávit. Então, por exemplo, para me devolver um recurso de, falei 200 e quanto falei aqui? 10 mil. Eu poderia lá automaticamente abrir um crédito de R$ 1.500, R$ 8.500, eu não teria como devolver automaticamente, a não ser mandando um projetinho de lei para a Câmara aqui e falando em mandar. E agora, quantos desses convênios, quantas verbas nós temos? Nós temos quase 200 fontes de recurso. Tem hora que fonte de recurso, lá você devolve R$ 8,50, R$ 152, entendeu? É só para você rematar a prestação de contas do convênio. Aí eu falei assim, eu conversei com a Dami, vamos voltar ao que estava no orçamento que está em vigor, a redação do atual, que para nós atende perfeitamente e atende a Câmara também. O que eu apresentamos essa proposta aqui, voltando à redação do que já está em vigor, né? Inclusive, vocês fizeram até uma alteração no final do ano aqui, já colocando 15% para o orçamento de 2021. E já ficou aprovado no orçamento do ano que vem, os 15% normal. Aí voltei só a redação do ano anterior, que dá perfeitamente para a gente poder trabalhar com essas questões no ano que vem. Certo, Moisés. Então, obrigado pelas palavras. O Willer quer fazer uma pergunta? Ô Moisés, eu só estou com uma dúvida aqui no projeto 042, se você puder me dar uma explicação, talvez o assessor jurídico também, o Leonardo, porque a gente vê, igual você falou, que o INSS tem um teto, né, que é 6 mil e poucos reais. E nós, funcionários públicos estatutários, nosso regime é de previdência complementar. Exatamente. Então, uma hipótese, um funcionário que trabalha, que ganha, por exemplo, vamos supor, eu sei que é difícil, mas pode ter, um funcionário que ganha 8 mil reais, é recolhido o imposto dele sobre 8 mil. Quando ele vai aposentar, ele não teria que aposentar sobre os 8 mil? Qual que é a diferença, se ele está recolhendo sobre 8 mil? Essa é uma pergunta que eu mesmo faço há muito tempo. O problema é que a capitalização dos regimes pró-previdência, que eu não sei se é em 2004 ou 2005 que teve essa modificação, ela é feita sobre a renda bruta do servidor, entendeu? Mas na hora de aposentar não é. Mas é porque o regime pró-previdência é como se você estivesse bancando o fundo desse regime durante a sua exercício de atividade, entendeu? Mas se parar para olhar... Isso é uma indagação de questão de justiça, se a pessoa está pagando sobre 8 mil, ela tem que receber sobre 8 mil. Eu acredito aqui, igual eu falei assim, eu abordei aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, com o teto, você não vai poder contribuir mais do que o teto também. Também. Isso já está regulamentando isso aí. Então vai chegar lá, por exemplo, lá, somou lá, eu dei lá, por exemplo, você ganha 8 mil, o teto é 6, aquele excedente ali você não vai contribuir.
Você vai contribuir até o teto. O próprio programa de folha de pagamento, ele já vai ser bloqueado para fazer até o teto. Ele não vai calcular acima do teto. Você já joga lá, teto máximo contribuição. Pronto. Então você pode somar todas as suas verbas que vai contribuir no teto máximo. Isso aí vai ser obrigatório a gente adequar a tipo o estilo INSS? Vai. É obrigatório. Entendeu? Não tem como, é o tipo da coisa que a gente não tem como fugir. Né? Você deu uma olhada também no projeto, dona? O Willer, isso aqui é o seguinte. Eu não estou recordando bem o ano, não. Se eu não me engano, foi 2013, ainda no governo da Dilma, mas eu vou olhar para você a data certinho. Eles fizeram uma emenda e colocou o seguinte: antigamente, o servidor público, seja ele de qualquer esfera, União, Estado, Município, ele não estava restrito ao teto dos benefícios do INSS. Isso era só para a iniciativa privada. Hoje, esse teto é R$ 6.433,57. É o maior benefício que o INSS paga. Eu vou olhar a data certinha. Se eu não me engano, foi 2013, eu não tenho certeza não. Mas aí foi feita uma alteração, né? E colocou que para os servidores públicos e para os regimes próprios também, seria observado o mesmo teto. Então, o máximo que o servidor poderia aposentar é com esse valor. Só que aí você cria situações distintas. A primeira é o servidor que já tinha ingressado num serviço público anteriormente. Ele permanece na regra anterior, ele não tem esse teto. Quem entrou depois dessa data, aí ele já vai obedecer essa regra. Ele só pode aposentar no máximo com esse valor. Em consequência, em contrapartida, né, ele também só vai contribuir até esse valor. Entendeu? Então, aí, o funcionário público que efetivou alguns anos atrás, ele não entra nessa regra. Quem já estava lá antes da alteração legislativa, ele não está nessa regra, não. Quem entrou no serviço público mais recentemente já vai entrar aqui. E se ele quiser, no caso, aposentar com um salário melhor, ele tem que fazer uma previdência privada? Aí entra a previdência privada. Não, ele pode fazer fazer aqui no Instituto aí também. Vem, no Instituto também ele consegue. Não, mas aqui, ó, agora está criando eles regulamentaram a previdência complementar. Isso. Previdência complementar é igual que esse plano de previdência que você paga no banco. Isso. Aqui não é uma poupança. Você paga, chega no final, você escolhe se você quer receber de uma vez ou se você quer receber parcelado. Você vai receber só o que você pagou. Só que no caso da previdência complementar, né, eles vão contratar uma instituição financeira para administrar isso aí. Não vai ser, provavelmente, não é o próprio instituto, eu acredito. Fala que vai fazer licitação. Tem licitação. Tem que fazer licitação. Os bancos já estão tudo assim, aí. eles vão contratar algum banco para administrar isso aí, entendeu? Só que, se o servidor optar pela previdência complementar, ele tem um incentivo, porque se ele pagar um valor, eu quero pagar 8% do meu salário para aumentar a minha aposentadoria, né? O poder público também vai pagar um valor igual para ele, entendeu? Até o limite de 8,5%. Tem outros critérios aqui, entendeu? Só que é duas coisas distintas, entendeu? O teto foi criado lá atrás, tudo é lei federal. Aí a gente tem que seguir. Aí quem está entrando no serviço público hoje, por exemplo, se você entrar no serviço público hoje lá, o cara é auditor da Receita Federal, ganha 25 mil por mês, ele vai aposentar no teto só, ele não vai aposentar mais com o salário integral. Exatamente, só que ele só contribui sobre 6 também. Então, se ele quiser, receber além disso, ele contrata uma previdência complementar. E aí eles criaram essa possibilidade de fazer uma previdência complementar com aporte do poder público também, ajudando o servidor, entendeu? Ô Moisés. Moisés. Moisés, essa mudança que você trouxe o projeto para trás aqui para nós aqui, é por causa do fundo esportivo, não, né? Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não, né? Nada. Entendi. Isso aí eu até falei com a Danilson, eu nunca fiz isso, eu nunca fui de fazer isso. Eu falei, Danilson, você vai ter que procurar me atender, aí eu conversei com o Léo também, aí para não haver veto, que demorava mais, até o final do exercício, eu conversei com o prefeito, vamos sancionar e já vamos. Eu falei assim, o ano que vem eu já ia mandar o ano que vem, mas até esperar fevereiro, mas como dava tempo ainda de mandar junto com esse projeto, a gente já começa o ano
Pois é, mas isso vai ser melhor para o município ou pior? Melhor. Melhor. E para mim que trabalha, né, fazendo esse controle, está me ajudando bastante. E antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, tá? Pela entrevista que você deu para nós lá. Eu falei, eu estou à disposição de qualquer um que Eu precisar lá. A gente tá lá. eu te agradeço, colega. Estou à disposição. Moisés, então obrigado pela presença, obrigado pelas palavras e os esclarecimentos aí para a gente, tá bom? Senhores vereadores, passaremos a discussão dos requerimentos 49, 50 e 51 de 2021. Passa a palavra a vereadora Elke para falar sobre os requerimentos de sua autoria. Obrigada, viu, Moisés? Eu fui tão invasiva. Oi, boa noite a todos. Obrigada a todos que estão aqui hoje. E requerimento 49, começa por ele. Requerimento 49 de 2021, senhor presidente, a vereadora Elke Aparecida Gonçalves vem, através deste, solicitar que seja submetida a deliberação e aprovação no plenário da Câmara Municipal, nos termos do artigo 197, inciso 20 do Regimento Interno, o presente requerimento sobre o seguinte assunto: solicitar ao prefeito municipal que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade da criação do Fundo Municipal de Proteção Animal com o objetivo de viabilizar uma maior capacitação de recursos destinados à execução de políticas públicas voltadas à proteção animal, a exemplo do que foi realizado a Secretaria de Assistência Social. Elke Aparecida Gonçalves, vereadora, senhor prefeito, que mais? O outro é meu também? Requerimento 50 de 2021. Senhor presidente, a vereadora Elke Aparecida Gonçalves vem, através deste, solicitar que seja submetida a deliberação e aprovação do plenário da Câmara Municipal, nos termos do artigo 197, inciso 20 do Regimento Interno, o presente requerimento sobre o seguinte assunto: solicitar ao prefeito municipal que informe a esta Casa Legislativa como foram aplicados os recursos enviados ao município de Campos Altos no ano de 2020 pelo deputado Fred Costa, apresentando um descritivo detalhado e aplicação das emendas no valor total de R$ 450 mil. Elke Aparecida Gonçalves. Requerimento 51 de 2021. Senhor presidente, a vereadora Elke Aparecida Gonçalves vem, através deste, solicitar que seja submetida a deliberação e aprovação do plenário da Câmara Municipal, nos termos do artigo 197, inciso 20 do Regimento Interno, o presente requerimento sobre o seguinte assunto: solicitar ao prefeito municipal que informe a esta Casa Legislativa se o Executivo estaria disposto a receber uma emenda parlamentar do deputado Fábio Avelar no valor de R$ 250 mil a ser aplicado na aquisição de equipamentos de vídeo monitoramento, o Olho Vivo. Elke Aparecida Gonçalves, vereadora. Quer que eu comente? Pode, né? Eu queria comentar sobre o 51, vou começar de trás para frente, que é sobre assuntos que nós conversamos sobre a semana passada. Na verdade, quem esteve presente foi o Geladeira, a Dulce e o Gordo, que ele se dispôs para parar com essa situação e o município não sair prejudicado em liberar uma emenda de 250 mil. Meus amigos, se quiserem complementar, por favor, continue, para fazer o vídeo monitoramento do município, tendo em vista que só nós da região inteira que estamos sem, por causa daquela dificuldade da licitação, etc e tal, que está na promotoria. Sobre o requerimento número 50, que eu peço ao município que faça um descritivo detalhado, eu espero que venha assim, sobre o valor que o Fred Costa depositou de 450 mil, eu acho justo, já que veio pela saúde. Não quero saber como que, se não foi cumprido o acordo comigo, quer dizer, na verdade com a Hope, mas que esse recurso tenha sido bem gasto e gasto na saúde como devido. O 49 é sobre o Fundo de Proteção Animal, que nós já falamos, o Gordo quer que cria o do esporte, eu acho justo tanto para assistência social, também parece que foi criada, e cria também para causa animal, tendo em vista que assim a gente consegue organizar todas as verbas, os dinheiros e etc e tal, que vem até o município. Senhores vereadores, não havendo mais nota atrás, declaro encerrada a reunião.